Olá! Com certeza você já deve ter ouvido falar em proteínas. Já ouviu? Gostou? Tem dúvidas? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos explorar esse assunto. É isso aí, pessoal! Salve, 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 galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo de biologia. Eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Não se inscreveu ainda no canal? O que está esperando? Vai lá, se inscreve, vem fazer parte com a gente dessa comunidade. É isso aí, vamos então dar início ao nosso vídeo. Hoje o nosso assunto é muito bacana. Vamos falar de proteínas. A nossa primeira pergunta, a nossa primeira dúvida: o que é ou o que são as proteínas? Você tem a resposta para isso? Você saberia me responder? Sabe onde as proteínas são encontradas? Não sabe? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter em mente quando a gente fala de proteínas é a sua definição. Primeiro, as proteínas são macromoléculas orgânicas, são os polímeros, mais abundante e importante na célula. São constituídas por unidades monômeros chamadas de aminoácidos. Ah, não consegui entender esse biologês aí. Então pensa, macromoléculas são moléculas gigantes, as proteínas são as maiores moléculas que nós temos. Polímero é porque ela é formada por muitas unidades básicas, são moléculas longas e fibrosas, formada por unidades básicas chamadas aminoácidos. Poli quer dizer muitos, meros, partes. Polímeros, muitas partes. Muitas partes de quê? De aminoácidos, teus monômeros, ó, mono, meros, parte. Então o monômero é o aminoácido, o polímero é a proteína, é uma macromolécula, uma molécula muito grande. Mas como que é formado um aminoácido? Então, nós vamos mostrar para você aqui a estrutura química de um aminoácido. Se você ainda não conhece os grupos orgânicos, fica bem atento agora para a gente perceber o seguinte. Primeiro, proteína é um composto orgânico, porque ela é formada basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, nós temos aqui dois grandes grupos da química orgânica. O NH2, que é o grupamento amina, e o COOH, que é a carboxila, aquele mesmo que forma os ácidos. Lembra quando a gente viu o lipídio que tinha ácido graxo? E esse R aqui? Esse R é um radical. Esse radical, ele pode ser um carboidrato, pode ser uma gordura, pode ser qualquer substância. Mas veja que o átomo central aqui é sempre o carbono, porque é uma substância orgânica. Então quer dizer que proteína é formada de aminoácidos. Existem basicamente 20 tipos diferentes de aminoácidos. Então nós temos dois grandes grupos. Aminoácidos naturais, aqueles que o nosso organismo é capaz de sintetizar, é natural, e aqueles chamados essenciais. Os essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso organismo não produz e nós temos que obter com a alimentação. Veja, o ser humano produz em torno de 8 aminoácidos somente, e os aminoácidos são em número de 20. Então, eu tenho aqui a isoleucina, a leucina, a valina, a metionina, a treonina, o triptofano e a lisina. Observa que quase todos terminam em ina, né? Por causa das proteínas, tá certo? Aí você pode pensar assim, tá, quantos aminoácidos são necessários para formar uma proteína? Gente, as menores proteínas têm em torno de 100 aminoácidos. Então eu preciso de bastante aminoácidos para formar uma proteína. Ué, mas peraí, você disse que tem só 20. Como é que eu vou precisar de 100? É que muitos aminoácidos são repetidos. Então você tem que pensar mais ou menos assim, ó. Com 20 aminoácidos diferentes, eu posso produzir centenas de proteínas diferentes. Se nós fizéssemos aqui uma comparação, pensa bem, o nosso alfabeto tem 26 letras.
E com essas 26 letras, você consegue escrever centenas de palavras, formar frases, fazer textos, escrever livros com apenas 26 palavras no nosso idioma. Com os aminoácidos, não é diferente. São 20 aminoácidos diferentes que funcionam como letrinhas na formação das proteínas. Tá legal? Tá. E como que esses aminoácidos ligam-se entre si para formar uma proteína? Para que um aminoácido se ligue ao outro para formar um composto longo, aquele polímero que nós chamamos de proteínas, existe um tipo de ligação especial chamado ligação peptídica. Por quê? Porque fragmentos de aminoácidos nós chamamos de peptídeos. Então, a ligação que une peptídeos, que une aminoácidos, nós chamaremos de ligações peptídicas. Conseguiu falar esse nome? Peptídicas. E as ligações peptídicas, elas ocorrem num processo chamado síntese por desidratação. Você se lembra que a desidratação é retirar uma molécula de água do composto, certo? Então, veja o que vai acontecer. Olha aqui nessa imagem comigo. Aqui você tem o grupamento C-OOH, que é o grupamento ácido. No outro aminoácido que está aqui na esquerda, você tem o grupamento amina, NH2. Tá? Quando esses dois compostos se emparelham, se encostam, o OH do ácido se une ao H da amina. Então eu tenho OH do ácido e H da amina, formando a molécula de água que é retirada desse composto, caracterizando a síntese por desidratação. Quando a molécula de água é retirada desses dois compostos, sobra uma ligação de carbono aqui sozinha e uma ligação do nitrogênio aqui sozinho. Então esses dois compostos acabam se unindo para formar o aminoácido. Lembra? Grupo amina mais o grupo ácido, aminoácido. Não conseguiram entender? Achou muito difícil? Então eu vou mostrar de uma outra maneira para você. Acompanha comigo. Olha lá. Essa é a ligação peptídica. Observa. Aqui do lado esquerdo, nós temos a amina, que é NH2. Veja, nós abrimos as ligações químicas aqui para deixar bem didático para você. E desse lado aqui nós temos o ácido. Observa que tanto o lado direito como o lado esquerdo são aminoácidos em imagem de espelho. Tá? Então, veja, agora o hidrogênio da amina se liga ao OH do ácido. Veja, gente, que é o hidrogênio de um aminoácido com o OH do outro aminoácido. Não pode ligar nesse aqui, tá? Se você ligar o hidrogênio aqui, ó, nesse OH, você erra a ligação. Tá legal? Então, agora que você conseguiu unir o hidrogênio da amina com o OH do ácido, eu quero te mostrar, então, que a molécula de água é retirada do composto. No momento que a molécula de água é retirada do composto, observa, o nitrogênio da amina fica com uma ligação livre, o carbono agora também está com uma ligação livre, e então esses dois compostos vão se unir, formando uma ligação peptídica. Qual é a intenção da ligação peptídica mesmo? Formar uma proteína. E a molécula de água? A molécula de água eu coloco aqui na frente, mais H2O, para mostrar que daqui saiu uma molécula de água. Agora, outros aminoácidos virão, outras ligações peptídicas acontecerão até que a gente chegue na fórmula da proteína que o nosso organismo está precisando. Essa fórmula está no nosso material genético, assunto que a gente vai ver num outro vídeo. Bom, olha, agora você tem uma cadeia de aminoácidos formando uma proteína. Observa que o verde, ó, ele repete aqui, a treonina, ele repete aqui, ele repete aqui e ele repete aqui. A alanina, o amarelo, também repete-se em vários lugares. Então, assim, os aminoácidos vão se repetindo, né? Quem determina, então, qual a sequência dos aminoácidos é o nosso material genético, tá? O DNA. Aqui eu tenho uma tabelinha de aminoácidos
Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando a gente for estudar síntese de proteína. E falando um pouco onde nós encontramos as proteínas. Que tipo de alimento é rico em proteína? Então, sempre que a gente pensar em alimento proteico, nós vamos pensar em alimento construtor. São alimentos que constroem o nosso organismo. Seu cabelo é proteína, né? A sua pele é proteína, os seus dentes são proteínas, unha é uma proteína muito conhecida, né? É a mesma do cabelo, que é a queratina. Mas a proteína que nós mais temos no nosso corpo chama-se colágeno. Okay? E nós encontramos essas proteínas ou esses aminoácidos em que tipo de alimento? Principalmente em carnes, peixes, leite, ovos e as leguminosas. Soja, ervilha, feijão, lentilha, gandu e muitas outras mais. Então, as principais fontes de proteína, carne, ovo e soja. Essas são as principais fontes de proteína. E para que servem as proteínas? Você olhou nesse corpo aí, o que você achou? Muita proteína? Muito músculo? O corpo está sendo construído. Então, quais são as funções das proteínas? Olha, gente, proteína tem muitas funções no nosso organismo. As proteínas, depois da água, são os compostos que mais existem no nosso corpo, em torno de 21% de proteína. Se você somar com 65% a 70% de água, deu quase o total do corpo, né? Então nós temos proteína sendo estrutural, como é o caso do colágeno, temos proteínas de defesa, no caso dos anticorpos, temos proteínas transportadoras, que é a hemoglobina, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, a proteína nutritiva, que é a vitelina, que é ela que está lá na geminha do ovo, proteína que formam hormônios como o FSH, o folículo estimulante, e uma função de quebra, de degradação, que nós chamamos de função catalítica, feita pelas enzimas. Então, você pode ver que as proteínas têm das funções mais variadas no nosso organismo. Dá uma olhada agora em cada uma delas assim separadamente. Veja, nos anticorpos, então, eu tenho uma função imunológica. Esses Ys que você está vendo aqui, são anticorpos. Os anticorpos, eles não são células. Os anticorpos são proteínas de defesa chamadas imunoglobulinas. Elas estão atacando um vírus aqui, tá? Aqui do outro lado eu tenho a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína gigante e ela se encontra onde? Dentro da hemácia do sangue. E qual que é a função dela? A hemoglobina, ela tem no seu centro o ferro como composição básica. Então, é muito importante que você mantenha o seu teor de ferro para que o sangue fique com muita célula de transporte, que são as hemácias. Por isso que o gosto do sangue é um gosto meio ferroso, não é verdade? E você tem que pensar o seguinte, a hemoglobina, ela pode transportar oxigênio, formando a oxihemoglobina, ou pode transportar gás carbônico, formando a carbohemoglobina, certo? Essas funções, então, são funções de transporte dos gases respiratórios feito pela hemoglobina. Uma outra função aqui seria a contração muscular, né? A contração muscular, ela depende basicamente de duas proteínas, a actina e a miosina, que são proteínas de contração muscular. Aqui eu tenho a vitelina, olha lá, a gema do ovo, a gente chama de vitelo. O vitelo é que vai nutrir o embrião enquanto ele está dentro do ovo. Então, o vitelo vem da proteína vitelina. Agora, você pode estar pensando assim, tá, mas como que eu consigo diferenciar uma proteína da outra? Como é que eu diferencio uma proteína da pele com uma proteína do músculo, com uma proteína do osso? Como é que eu faço para diferenciar essas proteínas? Então, existem 3 formas básicas para você diferenciar as proteínas. Primeira delas, o número de aminoácidos. Então, você pode diferenciar a proteína, quantos aminoácidos ela tem. Nesse caso aqui, nós temos 3, 6, 9, 10, 11 letrinhas. No segundo, nós temos 4. Então, só o número já seria suficiente para você diferenciar uma proteína da outra. Mas eu ainda tenho o tipo de aminoácido que eu vou utilizar. Qual aminoácido? É a lisina? É a treonina?
É o triptofano? Qual que é o aminoácido? Então você veja aqui, ó, nesse exemplo, na molécula 1 eu tenho só A. Seria um tipo de aminoácido. Na molécula 2, eu tenho o mesmo número de aminoácidos, só estou mudando o quê? O tipo de aminoácido, tá vendo? F, C, E, D, B. Então, o mesmo número, mas com aminoácidos diferentes. E o último seria a ordem dos aminoácidos. Então, eu posso colocar o mesmo número, o mesmo tipo, mas mudar a ordem. Tá conseguindo entender isso? Ó, pensa na palavra amor. Amor é feito de quantas letras? A-M-O-R. De 4 letras. E amor significa uma coisa. Se você virar essa palavra e escrever Roma, continuam as mesmas letras, o mesmo número de letras, só que agora você tem uma sequência diferente, né? A ordem diferente das letras, certo? Enquanto amor era A-M-O-R, Roma é R-O-M-A. São as mesmas letras formando palavras com sentidos completamente diferentes. É o que acontece aqui com as proteínas. Tá certo? Conseguiu entender isso? E as proteínas se classificam como? Bom, nós temos aqui basicamente 2 tipos de proteínas em relação à sua classificação. As proteínas simples, aquelas que só têm aminoácidos, e as proteínas conjugadas, aquelas que podem estar ligadas a outras substâncias. Então, por exemplo, se ela estiver ligada ao material genético, eu chamo essa proteína de nucleoproteína. Se ela estiver ligada a um glicídio, a um carboidrato, ela é uma glicoproteína. Ela pode estar ligada a um metal, como o potássio, o sódio, e eu vou chamar ela de metaloproteína. Ou ela pode estar ligada a um lipídio, e ela vai ser chamada de lipoproteína. Lembra quando nós estudamos os lipídios, que tinha as lipoproteínas lá no colesterol? Ah, tenho certeza que você lembrou disso agora. Bom, e as proteínas, além dessa composição, ela ainda tem uma estrutura. Como que é a conformação dessa proteína no espaço? Como é que eu vou olhar para essa proteína e vou ver ela no espaço? Então nós temos, primeiro, a proteína primária, a estrutura primária da proteína, onde eu tenho uma sequência linear de aminoácidos, tá vendo aqui, ó? Uma sequência linear de aminoácidos. Essas proteínas podem fazer dobras entre os aminoácidos e eu tenho uma estrutura secundária que eu vou chamar de helicoidal, enquanto a primária era linear, a segunda é helicoidal. Já a terciária, ela começa a dobrar sobre si. Ou seja, ela era uma proteína secundária que acabou se enrolando entre si, certo? Fazendo um dobramento e ficou uma estrutura terciária, que é essa que você está vendo aqui. E a última, a mais conhecida delas, as proteínas quaternárias. As proteínas quaternárias normalmente são reuniões de vários tipos de proteínas, como nós temos aqui proteínas globulares, como a albumina, com proteínas fibrosas, como a queratina. Tá? Então, na estrutura das proteínas, não é a mesma coisa que classificação das proteínas. Tá? Essa classificação é em relação a ser simples ou conjugada. Já a estrutura é como que ela está no espaço. Primária, secundária, terciária ou quaternária. Aqui eu tenho de volta a forma estrutural das proteínas. Olha, linear, retinha, a estrutura secundária se dobrando, a estrutura secundária dobrando sobre si mesmo e a estrutura quaternária adicionando novas proteínas àquele conjunto. Certo? E, por último, eu vou falar um pouquinho sobre a desnaturação das proteínas. O que quer desnaturar uma proteína? Bom, vamos pensar o seguinte: desnaturar a proteína é quebrar a ligação peptídica. Opa, mas peraí, como assim? Olha, o que faz uma proteína? Não é a união dos aminoácidos através da ligação peptídica? Então, desnaturar uma proteína é quebrar essas ligações e soltar os aminoácidos que estão formando as proteínas. Tá legal? Então, tem vários motivos para que isso aconteça.
O primeiro deles, e o mais conhecido, gente, é a temperatura. Olha, veja, quando você começa a ficar com febre e a tua temperatura passa de 39 graus, a tua mãe começa a ficar desesperada, quer te levar ao hospital, te dar antitérmico, porque ela sabe, por experiência acumulada ao longo do tempo, que você não pode passar de 42 graus. Porque senão ocorre a desnaturação das proteínas, ou seja, a quebra das ligações peptídicas. E isso, na prática, significa que essa proteína vai perder a sua função no organismo. E as primeiras proteínas a se desnaturar são as proteínas do cérebro. Então, a gente pode ficar com sequelas para o resto da vida. Então, é muito importante manter a temperatura nesse nível de 36,5 até 37, que é a temperatura normal do ser humano. Certo? A temperatura começou a subir, a gente tem que começar a se preocupar. Quer ver? Você quer fazer um experimento em casa? Faz o seguinte, pega uma frigideira daquela que não gruda, tá? Quebre um ovo sobre ela, coloque ela no fogo e comece a observar. A clara está muito transparente e a gema está aquele amarelo bem forte. Conforme a frigideira vai se aquecendo, o que começa a acontecer com a clara que estava transparente? Ela começa a ficar esbranquiçada. Tá, e o que isso significa? Isso significa que está ocorrendo ali uma desnaturação das proteínas. Isso também não significa que as proteínas não estejam mais ali, elas foram quebradas, mas os aminoácidos continuam ali, eles não evaporam igual as vitaminas. Tá? Os aminoácidos continuam ali, só que a proteína vai perder aquela função que ela tinha antes de ser quebrada. Tá ok? Outra coisa que pode quebrar as ligações peptídicas é o pH. É essa questão do meio que ela se encontra. Se o meio é muito ácido ou se o meio é muito básico. Né? Na fabricação de queijos e coalhadas, acontece basicamente isso. Você pode também visualizar isso na sua casa. Pegar um pouco de leite e colocar um pouco de suco de limão no leite. Você vai ver que acontece a desnaturação das proteínas ali. A desnaturação das proteínas, então, é a quebra das ligações peptídicas e as proteínas perdem as suas funções no organismo. Tá legal? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Bom, gente, nós estamos chegando ao fim desse nosso vídeo. No vídeo que vem, nós vamos falar de uma função das proteínas que nós não falamos hoje, que são as enzimas, as proteínas catalíticas. Essas proteínas catalíticas, elas também fazem parte desse grupo de substâncias que nós chamamos de proteínas, mas elas têm toda uma característica diferenciada das outras proteínas. Então, nós voltaremos em breve, no próximo vídeo, continuando as proteínas, falaremos especificamente sobre as enzimas. As enzimas, olha elas aí, gente. Próximo vídeo, então, não perca. Eu vou, mas eu volto em breve. Um abraço, pessoal. Até a próxima!